Olá, queridos alunos do quinto ano. Vamos a mais uma aula de Geografia, continuando o nosso capítulo 5, as cidades brasileiras. Nós já vimos as cidades brasileiras no início do capítulo, como se formaram através da colonização, a importância das cidades, como foram surgindo cada cidade, as atividades econômicas, como a borracha, a extração da borracha na região norte, em Manaus, Belém, a cultura do café na região sul e sudeste, que formaram grandes cidades nessa região, a cultura da cana-de-açúcar no nordeste. Então, essas foram as formações das cidades. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a relação entre as cidades e as relações entre cidade e campo. Então, iniciando, o que é uma rede urbana? A rede urbana ela é formada por cidades que se interligam entre si. Então, as cidades, elas têm uma interligação, elas têm uma forma de se comunicar, porque pessoas que moram em uma cidade vão para outra cidade em busca de empregos, de melhores condições de vida. Então, às vezes vão trabalhar, vão procurar serviços de saúde, de educação, né? Existe muito isso. Moram numa cidade pequena, mas procura outras cidades maiores atrás de serviços. Então, essa relação entre as cidades nós chamamos de rede urbana. Outra coisa bem interessante para a gente estudar nesse capítulo é a metrópole. O que é uma metrópole? A metrópole é uma cidade grande e economicamente importante que influencia suas vizinhas, suas cidades vizinhas. Nós temos muitas metrópoles no nosso Brasil, no nosso país. Algumas se destacam pelo seu poder econômico, como São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, Fortaleza. São cidades que se destacam pelo seu poder econômico, que as pessoas buscam sair de sua cidade pequena e em busca de melhores condições de vida, em busca de melhores empregos, como a gente até já conversou sobre isso. Então, metrópole é isso. É uma cidade grande, de grande porte econômico, de grande movimentação de pessoas, de muitos habitantes, que influencia as cidades vizinhas, né? As cidades vizinhas, elas têm uma relação com essa cidade grande. Então, elas procuram serviços de saúde, de educação, principalmente também serviços de emprego, né? Procuram emprego. E o que seria uma região metropolitana? A região metropolitana é uma área que abrange uma metrópole e as cidades vizinhas. Então, a região metropolitana, quando se destaca, aconteceu isso na região metropolitana de Fortaleza. Então, é só isso para a gente entender. A região metropolitana é uma metrópole, uma cidade que se destaca como metrópole e que em volta temos cidades que buscam serviços nessa metrópole. Como aí podemos ver, região metropolitana de Fortaleza. Nós temos a capital Fortaleza e todas essas cidades, são 19 cidades, que fazem parte da região metropolitana de Fortaleza. Um lugar bem conhecido aqui no nosso Cariri, a região sul do Ceará. Aqui nós podemos observar, são várias cidades, ao todo são 9 cidades que compõem a região metropolitana do Cariri. Então, aqui a metrópole que se destaca nessa região do Cariri é a cidade de Juazeiro. Nós precisamos muito buscar serviços nessas cidades maiores. Então, Juazeiro ela é uma cidade considerada uma metrópole. E as cidades vizinhas, vejam só, são várias cidades ao seu redor que compõem essa região metropolitana. Né? A região metropolitana do Cariri, como eu falei, a cidade de Juazeiro, é a que influencia. A cidade de Juazeiro ela é muito conhecida, além do seu poder turístico, também pelo a questão econômica. Né? Muitas cidades vizinhas e até cidades de outros estados, como Pernambuco, buscam serviços em Juazeiro, como serviços de saúde, que é muito comum
aqui na nossa região, a gente procurar por médicos especialistas na região do Cariri, como a gente chama, vamos para o Cariri e vamos para Juazeiro do Norte em busca desses serviços. Quantas pessoas fazem faculdade no Crato, na Universidade Regional do Cariri? Então, essa é uma relação de cidades, né? Cidades entre cidades. E a relação entre cidade e o campo. Essa relação é muito importante, porque as pessoas do campo procuram a cidade em busca de serviços, como a gente comentou já, serviços de educação, serviços de saúde. Sua produção da cultura é vendida onde? Na cidade. Então, as pessoas do campo é comum. A nossa cultura aqui, cultura de milho, de feijão, de fava, é comum os nossos agricultores procurarem uma cidade como Potengi, como Araripe e outras cidades vizinhas para vender sua produção da agricultura. Então, existe uma relação muito ampla entre cidade e campo. É isso? As pessoas do campo procuram a cidade para isso. E as pessoas da cidade precisam do campo além do consumo de produtos, né, que precisam comprar produtos que vêm do campo. Também, hoje em dia, é muito comum o turismo, né, o turismo do campo. As pessoas da cidade saem da cidade e vão para o campo em busca de se divertirem. Também nessa questão de metrópoles, de grande metrópole, existe uma hierarquia. As cidades que se destacam, como cidades grandes, como São Paulo é considerada uma grande metrópole nacional, porque ela se destaca no seu poder econômico. Então, existe também essa hierarquia entre as metrópoles e entre as cidades, as regiões metropolitanas. Nós temos a grande metrópole nacional, temos a metrópole nacional, as metrópoles e a capital regional. Então, aqui é uma hierarquia. Quanto mais poder politicamente e economicamente tiver a metrópole, a região metropolitana, ela fica no topo. E assim vai tendo hierarquia, da maior para a menor. Certo? Bons estudos. Vamos agora fazer a nossa atividade. E um beijo de tia Patrícia.